Êxodo capítulo 15. Nós vamos ler todo esse texto. Depois que eles passaram o Mar Vermelho, depois que esse povo experimentou um milagre, eles viveram algo sobrenatural. Eles levantaram um cântico. Não apenas Moisés cantou, mas o Moisés aqui, o líder, o pastor, o profeta, ele levou toda a congregação de Israel a cantar na presença de Deus. Eles cantaram, homens e mulheres, adultos e crianças. E o texto começa assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Como o refolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo, que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Ó Senhor, o Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara.
E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. Quando eu meditei sobre essa palavra, eu meditei no tema, na caminhada entre o Mar Vermelho, que é o lugar do milagre, e as fontes de Elim. Esse texto que nós lemos, ele é esse intervalo entre o milagre e as 12 fontes em Elim, onde tem 70 palmeiras. E nós vemos no capítulo passado que Deus empurrou o seu povo para o milagre. Se Deus desse a opção ao povo, eles não caminhariam para o milagre. Se Deus não enviasse após eles os egípcios, eles não entrariam no Mar Vermelho. Isso aqui significa todo aquele milagre que Deus precisa colocar uma situação difícil na vida da pessoa. Se Deus desse a opção para que a pessoa entrasse por conta própria no Mar Vermelho, ela não passaria, porque o Mar Vermelho é um lugar perigoso, aonde existe água do lado direito, parede de água do lado esquerdo, não se vê o final daquela caminhada, nunca alguém antes tinha passado ali. Passar pelo Mar Vermelho não é romântico, como alguns pregadores querem colorir a história. Passar pelo Mar Vermelho é uma situação de risco, aonde eles entraram e eles se deram, eles se doaram, porque corria o risco deles não saírem vivos. Mas eu coloco aqui no meu ponto que Deus empurrou o seu povo para o milagre, porque eles não teriam entrado se Deus apenas tivesse falado para eles: entram no Mar Vermelho e eu darei para vocês um milagre. O milagre é quando o sobrenatural de Deus toca o natural humano e muda a circunstância. Nós temos algumas frases que são filhos e filhas do neopentecostalismo que dizem que o milagre é fruto da fé. E o milagre não é fruto da fé. O milagre é fruto do poder de Deus. E nós podemos provar isso. Há muitas pessoas que nem creem em Deus. Há inclusive pessoas que são ateus, que recebem milagres. Pessoas que são ateus, nunca tiveram contato com Deus, e Deus coloca elas às vezes num leito de morte no hospital, e Deus visita elas com milagre. Pessoas que nunca acreditaram em Deus. O milagre não é fruto da fé, porque existem pessoas que têm fé, que têm relacionamento com Deus e não recebem milagres. Milagre é fruto do poder de Deus, e Deus dá milagre se Ele quer dar milagres. Nós não podemos exigir milagres, nós podemos pedir, e nós, no final da oração, nós podemos dizer: se for da vontade de Deus. Mas Deus conhece todas as coisas, e muitas vezes Deus dá milagre na vida das pessoas, de tanto elas insistirem com elas, e depois aquele milagre se transforma em uma desgraça na vida delas. Por isso que é melhor a gente se acalmar e dizer: Seu Deus, se for da tua vontade, que seja feito, senão eu não quero, porque Deus conhece todos os caminhos. E há um processo na caminhada. Aqui existe um processo de caminhada entre o Egito e o Mar Vermelho. Há um processo. E muitas vezes as pessoas não querem passar pelo processo da caminhada. A vida cristã é um processo de caminhada. Não é se converter ao Senhor Jesus e Jesus faz assim, aperta o botão de um elevador e me leva
para o céu. É um processo de caminhada. E aqui nós vemos alguns processos, em alguns dias, vários processos. O primeiro processo é a saída da noite da Páscoa até serem encurralados no Mar Vermelho. Nós vemos aqui um segundo processo, que é a travessia. E eu renovo para vocês que a travessia pelo Mar Vermelho não foi romântica e colorida, ela foi perigosa. Aqueles que entraram no Mar Vermelho, eles entraram porque egípcios vinham atrás. Amém? Você entendeu isso? E quando eles entraram naquele corredor de águas, eles sabiam aonde eles estavam entrando? Eles sabiam se eles sairiam vivos do outro lado? Eles não sabiam nada. Essas pessoas, elas experimentaram passar por um processo para chegar a um milagre, e aquilo foi um processo de não sentir a presença de Deus, não sentir nada, não ver a saída, não ver nada para os lados, e apenas caminhar para frente. E esse processo outra vez me traz uma mensagem que eu preciso caminhar. Grande parte dos milagres que Jesus fez nos evangelhos foram milagres que exigiram um esforço. Nós não podemos entender os milagres como apenas alguém que se assenta ali, pede em oração e fica esperando o pão cair do céu. Há muitos milagres que Jesus fez que foram depois de um esforço de alguém. Eles tiveram que passar pelo Mar Vermelho. Quem abriu foi Deus, mas quem precisou usar as pernas para passar foi o povo. Deus nos deu tudo. Deus deu palavra, Deus deu músicas, Deus nos deu uma igreja, Deus nos deu um pastorado, Deus nos deu um ministério, Deus nos deu tudo. Quem precisa caminhar somos eu e você. E não pensemos nós que no meio daquele Mar Vermelho era um asfalto pavimentado retinho, retinho. Quem já viu uma lagoa que seca, você sabe que lá no fundo não é reto, há pedras, há desníveis, há rochas, há uma dificuldade na caminhada. A nossa caminhada na vida cristã, mesmo caminhando no meio de um milagre, mar abrindo é milagre, mesmo caminhando no meio de um milagre, não é asfalto limpo, lindo, e é só caminhar. Eles precisaram passar no meio do Mar Vermelho muitos desafios. Então nós vamos, depois deles saírem do Mar Vermelho, nós vamos para uma outra etapa, pois há um processo depois do milagre, entre o milagre e eles chegando às fontes de Elim. Às vezes as pessoas pensam que o milagre resolveria toda a vida delas. Depois de uma vitória, às vezes as pessoas têm uma sensação de que daqui para frente tudo se resolveu a partir daquela vitória. Tudo resolvido. Comprei a minha casa própria, dali para frente aquele milagre resolve todos os outros problemas. E não é assim. Eles viveram um grande milagre aqui. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 10 que nunca houve um povo que viveu tantos milagres como esse aqui. Mas esse aqui foi o povo que mais murmurou contra o Senhor. Por quê? Porque a expectativa era: passamos pelo Mar Vermelho, nada mais nos tocará. Temos agora um milagre e agora todos os problemas se resolveram. E não é assim. A caminhada continua. Quando nós fazemos uma viagem e nós vamos sair da nossa cidade e vamos para uma cidade num outro estado, nós não vamos fazer essa viagem de uma vez só. Nós vamos parar num posto de combustível e vamos tomar uma água e descansar. Em mais 100 quilômetros vamos descansar de novo. Quando eles saíram do Egito a Canaã, não foi uma caminhada toda até lá, até Canaã e terminou. Tiveram-se vários processos. E a nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela é uma caminhada de vários processos. Mas eu quero orar com você que um momento de grande alegria, no verso 1,
Depois que eles experimentaram um milagre, grande alegria, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico. O líder junto com o povo cantaram. A alegria precisa ser expressada com cânticos. O mundanismo faz isso. Expressa a sua alegria, suas vitórias com cânticos. No verso 20 nós olhamos que a Miriam, a irmã de Moisés, ela é chamada aqui de profetisa, sendo que Arão é o primeiro sacerdote e Moisés também foi chamado de profeta. Então aqui é uma família de profetas, uma família sacerdotal que leva o povo a cantar na presença de Deus. Cânticos. E quando você olha esse cântico aqui, o tamanho desse cântico, eles passaram a noite toda cantando. E esse cântico ele tem muito mais gosto, mais cheiro, mais textura de música do que de hino. Quando nós olhamos os escritos, as músicas do Apocalipse, eles têm muito mais textura de músicas do que de hinos. Então nós podemos imaginar a Miriam aqui pegando um tamborim, um tambor, colocando o ritmo nesse tambor, e ela puxando os cânticos com as mulheres. E o texto diz, no verso 20, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Ela era uma líder de louvor no meio dessa congregação de Israel. Amém? A música está presente em todos os povos, desde os povos mais antigos aos povos modernos. Desde os primórdios dos tempos nós encontramos entre as civilizações a música. A música estava em todas as civilizações, desde a música acústica, tocada apenas com um instrumento, até a música eletrônica, desde o Oriente ao Ocidente, desde o analfabeto ao doutor, do urbano até o indígena isolado lá na Amazônia, nós encontramos a música. Em todos os povos nós encontramos a música. Em todos os continentes, a música faz parte dos povos. Se você já assistiu alguma vez algum vídeo, algum documentário sobre as festas árabes, você vai ver que os homens pegam um na mão do outro e eles dançam com muitos tambores e harpas e músicas, e as mulheres fazem as suas festas. Se você já observou uma festa na Índia, as mulheres, os homens, as mulheres, todas as famílias se reúnem e eles fazem festa usando músicas. Se você já viu alguma vez algum documentário sobre os povos africanos, eles fazem as suas músicas e eles cantam durante horas. E algumas vezes quando eles conseguem pegar uma caça, quando eles terminam a sua colheita, quando nasce um filho, eles cantam por horas e horas e horas, até noite adentro, ao redor de uma fogueira, com músicas. Quando nós olhamos e estudamos algum pouquinho os povos indígenas, em todas as áreas do mundo onde há nativos indígenas, existem músicas. Músicas com instrumentos feitos ali da mata, mas existem músicas. E a música sempre foi uma ferramenta e um veículo de expressar cultura. Aquilo que a pessoa tem dentro da sua casa, aonde que ela está envolvida, a cultura do ambiente onde ela vive, ela coloca dentro da música e ela transforma em sons. A música sempre foi um veículo de expressar cultura. A música foi sempre um veículo, uma ferramenta para expressar a forma de vida de uma pessoa. A forma de vida, medos, indignações e crenças. Os idólatras cantam as suas músicas firmadas nas experiências dos seus deuses. Os indígenas montam as suas músicas firmadas nos chás alucinógenos que eles tomam. Cada um expressa a sua vida e a sua cultura através da música. E a música é sempre uma amostra pública da vida do secreto de uma sociedade. As músicas que o mundo canta demonstram como o mundo vive.
Quando nós vamos em algum lugar, algum ambiente público, numa loja, provavelmente você tem músicas, nós vamos ter ali um gostinho, um extrato de como a sociedade pensa e como a sociedade vive. E não poucas vezes nós ouvimos as músicas que a sociedade ouve, músicas que falam sobre carnalidade sexual, músicas que falam sobre promiscuidade, músicas que falam sobre alcoolismo, músicas que falam ininterruptamente sobre traição, fornicação e sexualidade ilícita. Por que isso? Porque as músicas que o mundo canta demonstram como o mundo vive. E infelizmente existem muitas pessoas que frequentam cultos cristãos, mas durante a semana ligam o rádio e ouvem músicas mundanas. E infelizmente essas pessoas dizem: não tem nada a ver, a gente está ouvindo a música. A música é uma forma de doutrinar as pessoas. Quando uma pessoa está diante de uma música, ali ouvindo todos os dias sobre traição é normal, sobre alcoolismo, sobre fornicação, sobre carnalidade, sobre traição, e um trai o outro pegou outro e troca de casal, é o que a música sertaneja do Brasil canta hoje, é ou não é? E essa pessoa fica tão acostumada com aquilo se torna tão natural na vida dela, e quando alguém da parentela, ou filhos, ou primos, acontece isso, praticam isso, é tão natural, ela nem olha mais para aquilo como pecado, porque ela está naturalizada com aquilo, porque a música é uma forma de doutrinar as pessoas. Doutrinar. E aquilo que as pessoas ouvem vai se naturalizando, e aquilo vai desenvolvendo a vida, o casamento, a família e a eternidade. A música é uma ferramenta de ensinar a sociedade. E a música nasceu aonde? No céu. A música nasceu no céu. A Bíblia fala e descreve sobre Lúcifer. E Lúcifer era o maioral dos anjos, um querubim que estava acima de todos os anjos. Ele fazia louvor no céu, ele era o mestre da música no céu. E quando Deus o expulsou do céu por causa do seu orgulho, ele trouxe a sua música para a terra. Foi ele que bateu na porta de Adão e Eva e pediu para que eles abrissem a porta, e Adão e Eva deu a escritura do jardim do Éden para ele, e ele entrou. E quando o diabo entrou sobre a terra, ele trouxe aquilo que ele mais usa para terminar, para estragar a vida das pessoas: a música. A música foi criada por Deus. A música nasceu no céu. O livro do Apocalipse, no livro do Apocalipse, os querubins e os serafins cantam. Os 4 seres viventes, eles estão olhando para quem? Quando eles cantam santo, 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 santo. Eles estão olhando para a face de Deus. E o Senhor Deus é um Senhor de muitas faces. E todas as faces do Senhor são vistas por esses anjos, e todas as faces são reproduzidas pela música, e eles cantam santo, santo, santo. Quando você lê o Apocalipse, o livro do Apocalipse, o João entra no céu, e o João vê a igreja que já está no céu, que veio da grande tribulação, e a igreja está debaixo do altar de Deus cantando. E eles cantam louvores de adoração ao Senhor. A música veio ao mundanismo por meio de Lúcifer. Satanás orquestra seus filhos por meio da música. Se hoje à noite, depois do culto, nós saímos para algum lugar da cidade para comer um lanche, tomar um sorvete, tomar um picolé, alguma coisa, em qual lugar hoje nós podemos ir e não a música mundana? Em todos os lugares vai ter música, que tipo? Mundana, porque o diabo orquestra os seus filhos por meio de música mundana. E música mundana alta é uma falta de respeito, entrar na privacidade do ouvido de todas as pessoas, não há respeito. Quando uma igreja faz um louvor alto, com certeza vai ter denúncia na prefeitura, mas a música do mundo alta, está tudo certo. Está tudo certo, é naturalizado. A música é colocada pelo Espírito Santo
dentro do cristão. A música nasceu no céu. A música é um projeto de Deus. Ela não é um projeto do diabo. O diabo pegou essa cópia para orquestrar os filhos dele. Mas a música é colocada pelo Espírito Santo dentro do cristão, quando esse se converte. E a música cristã faz parte da vida da família cristã. Uma família cristã vai ouvir música. Uma família cristã com certeza tem um pendrive de música cristã no carro, e eles ligam a música para viajar. E aquele pendrive está lá. E quando não quer ouvir, tira, mas quando dá vontade de ouvir, coloca. Com certeza uma família cristã ouve música cristã. Está limpando a casa, está lavando a louça, fazendo qualquer coisa. O que faz parte da vida de um homem, de uma mulher cristã? Música cristã. E tem para todos os gostos. Tem músicas. E quem não gosta de música pop ou misturado com um pouco de rock, pode ouvir música de gaita. Porque tem música para todos os gostos. Os filhos de Deus produzem músicas inspirados pelo Espírito Santo, com harpa, com gaita, com violão, com guitarra, com contrabaixo, com tudo. Ninguém pode dizer, não teve uma música para mim. Tem músicas com letras, tem músicas só com sinfonias, tem músicas para todos. E a música cristã faz parte da vida da família cristã. A música, hinos, melodias, músicas, faz parte da vida do cristão. Eu não sei você, mas eu amo muito ouvir música. E muitas vezes quando tem algumas coisas difíceis na minha vida para digerir, eu coloco músicas. E eu creio, eu sinto o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Aquilo me ajuda a entender, e aquilo me ajuda a passar por momentos difíceis. A música cristã, a música, o louvor, a adoração, faz parte dos cultos cristãos. Quando nós fazemos o louvor no nosso culto, não é um momento de encher linguiça. Vamos fazer música para a gente espichar um pouco o tempo. Não, a música faz parte do céu. A música, ela veio do céu para a igreja, e a igreja hoje ensaia para cantar no céu. Quem não gosta de música precisa fazer uma avaliação. O que a igreja, o povo de Deus, mais vai fazer no céu? Cantar. Então quem não gosta de cantar, você precisa ou aprender a cantar, ou não querer mais ir para o céu, porque aquele é o lugar da música. Quando você lê lá no Apocalipse, tem música com harpas, com trombetas, tem música com todos os instrumentos, com tamborins. Quando você lê os salmos são 150 músicas pelo menos. E isso que o rei Davi não colocou todos os salmos compilados na Bíblia antiga. Tem muitos outros salmos que eram cantados, que não estão na Bíblia, mas são músicas. Meus irmãos, o que a igreja vai fazer no céu é cantar de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Meus irmãos, aprenda a gostar de música. Davi introduziu a música no culto judeu, e os levitas compunham e cantavam. No primeiro templo do deserto, que era o tabernáculo, tudo era feito em silêncio. Os sacrifícios eram em silêncio, tudo era absolutamente em silêncio. Quando Davi entrou, Davi era rei, sacerdote e profeta. Davi foi o rei que introduziu a música no culto judeu. Ele compôs, ele elegeu levitas, e esses levitas deveriam escrever músicas, colocar melodias nas músicas, e esses levitas ganhavam salário para trabalhar no templo, e esses levitas levavam toda a congregação de Israel a cantar a Bíblia. Eles cantavam a Bíblia. E então depois, quando foi construído o templo, a música foi introduzida no templo, junto com os cultos nos dias de Salomão. E a música será uma parte da adoração no céu. A música. Meus irmãos, você consegue entender que projeto que Deus tem por meio da música? Que você consegue entender o porquê que a música no mundo é algo que produz tanto dinheiro? Por que um show de um mundano custa milhões e milhões e as pessoas se arrastam atrás de um show? Porque existe espírito maligno, espírito demoníaco que domina as pessoas por meio da música. Mas ao mesmo tempo,
Quando Davi tocava a harpa para Saul, o espírito maligno saía de Saul e vinha o Espírito de Deus por causa da música. A música é um veículo de doutrina e de expressão da fé. Tudo que nós cantamos aqui nos nossos cultos é bíblico e nós precisamos cuidar, porque nem toda música gospel evangélica é música cristã. Cuidado! É por isso que nos estudos bíblicos eu me esforcei tanto para passar para vocês a diferença entre amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, para você entender a diferença das músicas. Existem muitas músicas que elas são evangélicas e gospels, mas não são bíblicas. Esses dias eu ouvi uma música que falava que Jesus vai vir para ser rei. E a Bíblia diz que Jesus já é rei. Ele governa eternamente, ele não vai ser rei, ele já é rei. Mas é uma música badalada no mundo gospel. Cuidado com a música que você ouve. Às vezes Satanás se infiltra no meio da música gospel, porque ele faz isso para tirar a boa doutrina do ouvido das pessoas. A música tem autoridade sobre a vida das pessoas. Cuidado com a música que você ouve. Cuidado com a música que você ouve. Porque a música, ela gruda no juízo. E quando você ouve aquela música, depois ela reproduz até mesmo em sonho, porque ela fixa no inconsciente e no subconsciente da pessoa. Meus irmãos, eu creio que uma pessoa que é cristã e ela entra em coma, ela pode cantar no seu espírito mesmo em coma, porque está lá no inconsciente e no subconsciente gravado aquela música. E essa música cristã, ela contém palavras de vida, porque a Bíblia é palavra de vida. E qual é o conteúdo da música de Moisés? O que o Moisés cantou? Ele cantou aqui qualquer música retirada do seu coração, palavras aleatórias. O que o Moisés cantou? Vamos dar uma olhada. No verso 1, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico. Para quem ele cantou? Ao Senhor. Quando nós cantamos uma música na nossa casa, quando nós ouvimos uma música de algum evangélico que lançou a música, vamos prestar atenção o que aquela música diz. Se aquela música é de adoração, ela serve e ela glorifica ao Senhor. Porque nós vivemos em um tempo esquisito, em que muitas músicas são de louvor e adoração para a pessoa. Ela se adora, ela se serve. Ela, por meio da música, ela exige de Deus, ela pede de volta. Ela canta doutrinas esquisitas. E a música aqui foi cantada para Deus. Ela honrou ao Senhor. E nós precisamos fazer uma pergunta. As músicas e os hinos que nós cantamos no nosso culto, elas servem, elas glorificam ao Senhor? Ou elas são músicas que são cultos à personalidade, ou cultos a nós mesmos, para encher o nosso ego, massagear o nosso ego, músicas de autoajuda? A música que Moisés cantou foi ao Senhor. O conteúdo da música, no final do verso 1, o texto diz: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Quando você olha no verso 6, a tua destra, ó Senhor, é gloriosa. Ele exaltou a glória de Deus. Ele levantou o cajado sobre o mar vermelho, mas ele entendeu que não foi o braço dele que abriu o mar. Ele andou na frente de todo o povo, ele foi o líder, ele foi a ponta, ele foi o primeiro que entrou no mar. Mas ele entendeu que quem transportou as pessoas por dentro da vala do mar vermelho foi Deus. Ele não glorificou a si como um líder, que grande líder que eu sou um grande pastor, eu vou tirar fotos, eu vou fazer vídeos de eu cantando, porque eu sou bom, glorificado seja eu. Ele glorificou ao Senhor. Ele entendeu que mesmo ele vivendo um grande milagre, ele continuava pó e cinza.
Ele continuava a ser humano, ele continuava alguém que dependia do Senhor. Conteúdo da música de Moisés, verso 2: o Senhor é a minha força. Nós vivemos em tempos esquisitos, em que os líderes, eles acham que eles são a sua força. Eu sou forte, eu sou a minha força. E quem somos nós? Quem somos nós se Deus não nos levantar cada dia? Quem somos nós se Deus não entrar em providência? Os nossos braços são de carne, os nossos olhos são de carne, o nosso corpo é de carne e desmonta. Quem somos nós se Deus não entrar em providência e Ele pegar a mão e nos transportar? Ele é a minha força, Ele é a minha força. O texto do verso 2 continua dizendo: Ele é o meu cântico. Então Deus aqui é algo mais profundo do que apenas conteúdo de cântico. Não é nem algo extraído de Deus, é o próprio Deus que está na boca do Moisés. Ele é meu cântico. Não existe diferença entre o cântico e a presença de Deus, é uma coisa só. A presença de Deus estava na boca, na alma do Moisés. Ele é meu cântico. O verso 2 continua: Ele me foi por salvação. Meus irmãos, você e eu, nós não merecemos nada. Nada. Nós somos pó e cinza. Nós não merecemos nada. Absolutamente nada nós merecemos. Nós apenas caminhamos na direção que Ele nos manda e Ele nos dá, mas nós não recebemos porque nós merecemos. Ele é a nossa salvação. Se nós buscamos a presença dEle todos os dias, e Ele nos abre portas, Ele responde às nossas questões, e nós somos transportados para um milagre, Ele é a nossa salvação. Ele, não nós. O verso 2 continua. E aqui o Moisés dá o endereço, e diz assim: Ele é o Deus de meu Pai. Ele dá todos os méritos para Deus. E depois Ele dá todos os méritos para aqueles que vieram antes dEle. Meus irmãos, se nós hoje conseguimos ver mais longe, é porque nós estamos nas costas de alguém. Alguém já andou mais longe. Alguém já andou e já foi até lá. Alguém já descobriu algo. Alguém já teve experiências no meu lugar. Se nós vemos mais longe, é porque nós estamos nas costas de alguém, para nós enxergarmos mais alto. O Moisés estava ali, e ele dá os méritos para Abraão, para Isaac e para Jacó. Quem veio antes dele? O José, que homem que experimentou coisas profundas de Deus. O José, e o Jacó, e o Isaac, e o Abraão, que foi o principal. Ele é o Deus de meu Pai. Qual é o conteúdo da música do Moisés? Verso 3: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. E a Bíblia, por muitas vezes, principalmente nos profetas menores, a Bíblia diz que o Senhor é Senhor dos exércitos. E exércitos são levantados para fazer guerras, para matar, para destruir o inimigo. Nós vivemos em tempos esquisitos, em que Deus é apresentado para as pessoas como um bom guru do amor, como um velhinho sentado num trono, com os cabelos brancos e apenas distribuindo amor para todo mundo. As igrejas fazem congressos e tudo é firmado no amor, no amor, no amor e no amor. E se você conversa com um evangélico e diz que Deus mata, ele quase gospe em você. Mas a Bíblia diz que Deus mata, Ele é o Senhor dos exércitos. O Moisés olhou para aquela cena e disse: Deus matou os egípcios. O Senhor é homem de guerra. Deus guerreou com os egípcios, colocando 10 pragas neles, e Deus ganhou todas. Deus não entra numa batalha sem que Ele ganhe a batalha. E Deus matou os egípcios. Não há provas bíblicas, mas eu creio que Faraó estava entre aqueles que morreram no Mar Vermelho. Não existe provas, apenas especulações, mas eu creio que Deus matou Faraó, porque o último Deus precisava ser morto no Egito. Deus é homem de guerra, verso 6.
A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Deus é homem de guerra. Meus irmãos, é possível sim lutar contra Deus, mas não é possível ganhar de Deus. Aqueles que se levantam contra o Senhor, se levantam para a derrota. E os egípcios se levantaram para serem quebrados. Eles, por causa do orgulho, não viram que eles seriam derrotados, porque o orgulho mata de dentro para fora. Qual o conteúdo da música do Moisés? Verso 7. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como restolho. Deus derruba todos os inimigos. Meus irmãos, hoje quando nós cantamos aqui na nossa igreja, nós cantamos em alguns estudos bíblicos a música, e o Senhor foi atrás, eu fui atrás dos meus inimigos e os alcancei e os matei. Eu percebi que as pessoas não cantam. Por quê? Porque na ideia colorida desse tempo, ninguém tem inimigos. E quanto mais morno você é, menos inimigos você tem. Mas quando você começa a viver uma fé cristã, uma fé genuína, vai se levantar inimigos. E o salmista escreve isso: fui atrás dos inimigos e os alcancei, os atravessei e voltei com a vitória. Músicas assim são extraídas das Escrituras. As pessoas têm pouca vida com Deus, por isso que músicas assim são estranhas, são esquisitas para as pessoas. Eu não consigo acreditar nisso, porque a gente tem que ser amigo de todo mundo. Deus é homem de guerra. Verso 11, conteúdo da música: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Desde sempre, desde a queda de Adão e Eva, há deuses. E algumas igrejas são oficializadas pelas pessoas como igrejas cristãs, mas tem deuses. Os deuses sempre foram inimigos do Todo-Poderoso Deus. Aonde há um Deus de gesso, de madeira, de pedra ou de qualquer coisa, aquele Deus é exatamente o que quebra a comunhão com o Espírito Santo. Deuses são prostrados na presença do Senhor Deus. Então, assim como todos os deuses do Egito foram quebrados, todos os deuses dos humanos são quebrados. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Ninguém, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Às vezes as pessoas confiam na sua própria força, na sua inteligência. Isso são deuses. No seu dinheiro, na sua capacidade, no seu diploma. Isso são deuses. Às vezes a pessoa não tem um ídolo em casa de gesso, mas ela tem ídolos na cabeça. Ela tem caminhos. Ela não precisa de Deus. Ela não precisa orar, ela não precisa jejuar, ela não precisa pedir conselhos, porque ela sabe de tudo. Ela é um Deus e ela tem deuses. Todas as suas inteligências são deuses. E tudo aquilo que é Deus na nossa vida quebra com a comunhão com o Espírito Santo. Quem é como os deuses? Ninguém. Continuando o verso 11, a segunda parte: quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Deus é santo, 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 santo e santo. Ele é santo. Verso 17, conteúdo da música de Moisés: tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar em que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Moisés aqui olha para Canaã, para a terra dos cananeus, que Deus havia prometido para Abraão que o povo entraria e habitaria naquele lugar. E Canaã é uma figura profética da Nova Jerusalém, do céu. E quando o Moisés olha para aquela caminhada, para aquela profecia, ele está olhando também para a eternidade, para o céu. E ele canta sobre o céu, ele canta sobre a eternidade.
As músicas gospels dos nossos dias, elas cantam sobre milagre, sobre dinheiro, sobre restitui, Senhor, o que é meu, o que o diabo levou, sobre coisas da terra. Mas a música da Bíblia é uma música que aponta para o céu. Canaã é profético, e Moisés olha para aquela coisa profética. Olha o 17 comigo. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança. O que é o monte da herança do Senhor? É o céu, é a nova Jerusalém, no lugar que aparelhaste ao Senhor para a tua. Aonde é a habitação do Senhor? No céu, no santuário. Aonde é o santuário do Senhor? Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Qual é o conteúdo da música do Moisés? Verso 18: o Senhor reinará por todo sempre. O governo de Deus é eterno, e o governo dele nunca passará, nunca. Eu e você vamos morrer, e nós vamos nos encontrar com ele no trono branco, e o governo dele é eterno. Não tem começo e não tem fim, porque ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o começo e ele é o fim. Do verso 22 ao verso 27, nós vemos aqui o processo que eu chamo de pós-milagre. Quando nós lemos lá o texto do Evangelho, quando Jesus leva Pedro, Tiago e João para o monte, e Jesus tem uma transfiguração, e eles encontram lá numa visão o Moisés e Elias. E o Pedro diz para Jesus: bom é estarmos aqui, faremos 3 tendas e vamos ficar aqui no monte, porque aqui é bom, o lugar do milagre. Aqui tem o Moisés, aqui tem visão, aqui tem Jesus, aqui é um lugar bom. E Jesus disse: não, nós temos que descer, porque os discípulos lá embaixo precisam da nossa ajuda. Aqui na igreja, aqui no culto, é bom ser cristão, aqui é bom cantar, aqui é bom dizer amém, amém. Aqui é bom, aqui é o monte. Aqui nós nos encontramos com Moisés, que significa as leis. Aqui nós nos encontramos com Elias, que significa a profecia, os profetas. Aqui é bom ser cristão, mas nós precisamos descer. E a nossa vida não é só milagre, a nossa vida também é caminhada. Entre o milagre do Mar Vermelho e o próximo milagre que eles vão encontrar, é necessário uma caminhada. E Deus não promete uma viagem tranquila, mas uma chegada segura. Deus nunca prometeu uma caminhada tranquila para mim e para você. Deus nunca disse: olha, vai dar tudo certo, agora vai dar tudo certo, não vai mais ter problema. Vai ter problema. Deus nunca prometeu uma viagem tranquila para você, mas Deus prometeu uma chegada segura. E entre o Mar Vermelho e as fontes, as 7 fontes, muitas vezes pode faltar água. Muitas vezes. O final do verso 22 diz assim: caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Mesmo caminhando no caminho que Deus colocou o povo para caminhar, faltou água. Faltou água. E deserto aqui é um lugar geográfico, mas quando nós transportamos isso para a nossa vida cristã, desertos são situações, são tempos difíceis. Deserto é um lugar, deserto é um período que extrai do ser humano tudo, as reservas que ela tem, tudo. Deserto aqui não é um lugar onde as pessoas vão passar férias, onde é gostoso. Não é o vale da sombra da morte, um lugar que se gosta de estar. Desertos são dias difíceis, semanas difíceis, períodos difíceis. E mesmo caminhando na presença do Senhor, caminhando no deserto, o texto diz: e não acharam água. Não acharam água. E no verso 23 o texto diz assim: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram
amargas. O ser humano está num deserto, tempos difíceis. E desertos são tempos de reflexão. E eu faço uma afirmação aqui, que pelo menos 98% das vezes que Deus nos coloca no deserto, não é porque nós obedecemos, mas é porque nós reprovamos. Então Deus precisa colocar você e eu no deserto e tirar a água. O deserto é um lugar de reflexão. O deserto é um lugar de pensar: por que eu estou no deserto? Se nós perguntássemos para o apóstolo Paulo: Paulo, por que você estava no deserto e foi apedrejado e foi rejeitado? Paulo diria: porque eu sou um apóstolo, estão me rejeitando por causa do meu amor a Cristo. Mas se nós perguntássemos para Judas: Judas, por que você está num deserto? Depois que ele traiu Jesus, ele entrou num deserto. Ele diria: porque eu traí Jesus. Os dois desertos são diferentes. Um entrou no deserto porque ele estava obedecendo, outro entrou no deserto porque traiu Jesus. Meus irmãos, o que eu tenho visto no mundo evangélico é desertos por causa da desobediência. E Deus corta a água por causa da infidelidade das pessoas. As pessoas não são fiéis com Jesus. Então, para tornar a história bonita, as pessoas dizem: eu estou numa prova. Mas é deserto por causa da desobediência. E então se abre uma porta. No verso 23, abriu ou não abriu uma porta? Quando as pessoas estão com sede e elas olham para a água, elas conseguem enxergar se aquela água é salgada, se ela é doce ou se ela é amarga? Então abriu uma porta. E você imagina que aquela porta se abriu e aquela porta foi apetitosa para todos. Vamos aqui traduzir isso para situações da sociedade. A pessoa está com dificuldade financeira porque perdeu o emprego. E ela não acha nem nada na sua área. E ela bate de porta em porta, espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, não encontra emprego. E as contas chegando, a coisa ficando difícil, apertada. Ela diz: meu Deus, tem misericórdia. E um dia ela recebe uma proposta de emprego. Abriu um poço, abriu uma porta. Mas quando ela chega lá no emprego, é algo que é como uma pedra no sapato, é desajeitado, é como uma vestimenta apertada. Aquilo não serve, aquilo é amargo. Você entendeu? Aquilo é amargo, aquilo não dá para engolir, aquilo não mata a sede. E se a pessoa ficar naquele lugar, ela vai acabar perdendo o trilho da vida. Ela precisa abrir mão. Eles precisaram tomar uma decisão: tomar a água amarga ou ficar com sede. O que você faria? Porque a água amarga também é tomável, mas a água amarga mata. O que seria mais fácil, tomar a água amarga ou esperar? Eles estavam diante de uma decisão. O que eu e você fazemos, ou como nós agimos diante do deserto e das águas amargas? O verso 24 diz assim: e o povo murmurou contra Moisés. E eu vou fazer uma pergunta para você: quem tirou o povo do Egito e colocou no deserto? Deus. Quem mandou o exército egípcio atrás do povo? Quem fez o povo passar pelo Mar Vermelho? Quem transportou eles do Mar Vermelho até no deserto? Mas quando vieram os problemas, eles se levantaram contra Moisés. Meus irmãos, é muito típico das pessoas fazerem isso. Deus coloca elas no deserto para refletir, para elas ter uma reflexão sobre a vida, mas elas dão a culpa em alguém. A Eva deu a culpa no Adão. O Adão e a Eva deram a culpa na serpente. Então é muito fácil dar a culpa em alguém, no pai, na mãe,
nesse, naquele, no pastor. Claro, vamos dar a culpa no Moisés. Vamos culpar o Moisés. Por causa do Moisés nós estamos passando sede. Por causa do Moisés. Meus irmãos, eu amo demais esse texto do verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Meus irmãos, quando eu falo às vezes algumas coisas com vocês, eu não falo frases de praxe pastoral. Eu falo porque eu vivo isso. Eu passei muitos e muitos e muitos desertos até chegar aqui. Muitos desertos. O seminário foi muitas vezes desertos intermináveis para mim. E muitas vezes no ministério eu passei por desertos, madrugadas e meses, secos. E muitas vezes foram se abrindo portas de águas amargas. Meus irmãos, o que fazer diante de uma situação assim? Murmurar? No culto passado eu trabalhei interminavelmente sobre esse assunto, até que nós começamos a nos remexer aqui no assunto. Murmuração, e as pessoas murmuram demais, e nós vivemos num lugar muito rico, de muita facilidade. Se não está bom num lugar, nós podemos ir para outro, mas não vamos murmurar. O que vamos fazer quando Deus nos coloca no deserto? O que Moisés fez? Então Moisés clamou ao Senhor. Vai para a Bíblia, meu irmão. Vai para a oração. Tira algum tempo para você levantar de madrugada e orar. Hora de manhã, hora de meio-dia, hora de tarde. Clama ao Senhor. O mesmo Deus que respondeu aqui vai responder você. Creia nisso. E de tempos em tempos Deus nos coloca no deserto para ver o que nós vamos fazer. E Moisés clamou a Deus, que líder. Então o Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. O texto não diz que Deus fez nascer uma árvore. O texto diz que Deus mostrou a árvore que estava lá. O Moisés, pela sua inteligência, saberia que aquela árvore poderia transformar água amarga em água doce? Não, porque nós não sabemos de todas as coisas, irmãos. Nós precisamos do conselho do Senhor. Nós precisamos ser pastoreados. Nós precisamos ser guiados. O Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Deus provou. Antes de você murmurar e você xingar Deus, levante os seus olhos e entenda que Deus está provando você, seja pelo juízo ou seja pela porta fechada. Deus está provando para ver o que você vai fazer. Você vai fazer mãos moles ou você vai obedecer? Deus está o tempo todo olhando o que nós vamos fazer, e a partir da nossa atitude nós vamos passar o mar vermelho ou morrer nas mãos dos egípcios. A partir da nossa atitude nós vamos experimentar o milagre das águas se tornarem águas doces, ou ficar tomando água amarga. O que significa que água amarga? Tempo difícil, noites intermináveis, portas fechadas, vida amarga, vida difícil, a vida de bronze. Quando você lê o texto de Deuteronômio 28, o texto diz: se vocês não me obedecerem, o céu vai ser de bronze. O altar, na hora de entrar no templo em Jerusalém, o primeiro altar que o sacerdote via era de bronze, e aquele altar significava altar de juízo. Bronze, tempos difíceis, vida amarga. Mas uma árvore que cura toda a amargura, uma árvore que transformou a morte em vida. A Bíblia diz que Deus mandou o Adão comer da árvore da vida, e a árvore da vida é Jesus.
E Deus plantou a árvore da vida no jardim do Éden. E quando Deus soterrou todo o jardim do Éden, Deus tirou uma árvore daquelas e levou para o céu. E quando você lê Apocalipse 22, aquela árvore é plantada de volta no jardim, e aquela árvore produz folhas e frutos que sustentam os povos e curam as feridas dos povos. Quem é essa árvore? Jesus. O único que pode transformar a tua vida amarga em doce é Jesus. Todas as outras coisas vão tornar a sua vida sempre mais amarga, e sempre mais difícil, e sempre mais sem saída. Todas as outras coisas, todas as outras portas vão levar você mais para fundo de um labirinto. O único que pode transformar a vida de uma pessoa de amargo para doce é Jesus. E eu acho impressionante que as pessoas não querem experimentar a árvore da vida. Elas querem continuar tomando água amarga. E você também já viu isso. A última parte do 25, ali aonde Deus mostrou a árvore, quem precisou pegar a árvore e colocar na água amarga? Moisés. Deus não desceu do céu e pegou a árvore, colocou no poço e disse: agora toma. Quem precisou pegar a árvore? O Moisés. O mesmo que precisa matar o cordeiro, precisa fazer o pão, precisa tomar ervas amargas, o mesmo também teve que pegar a árvore e fazer. Nós não fazemos tudo. E quando Deus transformou a água doce em água amarga, Deus deu estatutos. No final do 25, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Deus não deu apenas Jesus, Deus deu também estatutos e leis que eu e você precisamos viver. Jesus é graça. Nós estamos no tempo da graça, mas Deus não anulou estatutos e mandamentos. Eu e você precisamos obedecer. Precisamos obedecer. Verso 26. E disse: se ouvires. Você não vai encontrar esse padrão no dicionário português. É único e exclusivo das Escrituras. Há uma diferença entre escutar e ouvir. Nós ensinamos isso interminavelmente para as crianças no culto infantil. Existe diferença entre ouvir e escutar. A pessoa que se senta no culto e escuta, entra no ouvido e sai pelo outro e não faz diferença na vida dela. É um escutante. Mas aquele que ouve, isso significa entrar no coração, e aquilo vai torcendo por dentro, e aquilo vai moldando o caráter, e vai tomando decisões, e aquilo faz diferença no dia a dia. Ouvir. Quando você lê Deuteronômio 28, Deus sempre de novo diz: se atentamente ouvires e guardares os meus mandamentos, virá sobre você todas essas bênçãos. E quando você começa a segunda parcela de Deuteronômio 28, verso 15, o texto diz: se não ouvires e não guardares, virão sobre você todas essas maldições. E as maldições vão até no verso 78. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus... Esse guardar aqui não significa, não é guardar do sentido armazenar, colocar lá na geladeira, fechar a porta e deixar lá. É guardar no sentido de isso faz diferença em mim. É assim, guardar. E guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Mas se vocês desobedecerem, eu vou colocar doença em vocês. Só que isso também é uma coisa que não dá para pregar em qualquer igreja, porque na concepção de algumas pessoas, a enfermidade vem do diabo. Claro, o diabo é o culpado de tudo. E isso é blasfêmia. Isso nós aprendemos na quarta-feira de noite no estudo bíblico, blasfêmia. Deus falou: se vocês não me obedecerem, eu vou colocar doenças em vocês. Enfermidade virá sobre ti
das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Eu pergunto de novo para você, eles sabiam que eles iam chegar em Elim? Não. Quando eles entraram no Mar Vermelho, eles sabiam que eles chegariam do outro lado? Não. Eu e você, nós conhecemos o dia do amanhã? Não. Mas quem conhece o dia do amanhã? Deus. Confia nele. Entrega o teu caminho para Ele. Anda no caminho dele. E o mais Ele vai fazer. Faça o que você precisa fazer, mas seja fiel e confia. Ele vai transportar e vai guiar você até as fontes dele. Amém. Você pode fechar os teus olhos. E eu quero refletir com você. No culto passado nós falamos sobre murmuração. Hoje nós falamos de novo sobre clamar ao Senhor. Nós falamos sobre águas amargas. Falamos sobre a árvore da vida. E eu entendo que Deus está ministrando aqui nesse lugar. E eu tenho absoluta certeza que tem pessoas aqui que estão vivendo dias amargos, que precisam que Deus coloque a mão e Deus mude o processo. Eu acredito que há pessoas aqui que estão passando por desertos e precisam de reflexão na sua vida. E eu quero convidar você nessa noite para você colocar na presença do Senhor a tua vida, os teus caminhos. Talvez você está no deserto porque você tomou decisões erradas lá no passado e você precisa se reconciliar com Deus. Talvez você está passando por amarguras porque você cometeu erros, porque você confiou na tua inteligência, e Deus está chamando você de volta para a reconciliação. Eu convido você a orar junto comigo, para você voltar aos caminhos do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu declaro aqui o meu entendimento de que o Senhor tem falado e ministrado palavra nessa igreja, que o Senhor tem aberto o livro da vida nesse lugar e tem saído palavras de vida sobre essa casa de oração e sobre o coração de muitos aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por aqueles que passam por dias de deserto e também por águas amargas. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e oramos para que o Senhor visite aqueles que buscam se arrepender dos seus pecados, para andar na Tua presença e buscar a Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu creio na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que aqueles que não andam na Tua presença e não ouvem e não praticam, são doentes de espírito, são doentes de alma e também são doentes de corpo. Mas quando a Tua palavra entra na nossa vida, a Tua palavra começa a nos curar, alma, espírito, corpo, vida, portas. A Tua palavra, que é a árvore da vida, cura e transforma águas amargas em águas doces. Seu Deus, eu creio na Tua palavra. Dirija, Senhor Deus, o nosso caminho e dirija, Senhor, também o caminho dessa igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.